relacionando a sua resposta, eu lembrei daquele ditado, filho de peixe, peixinho é, que muitas pessoas falam, né? O senhor pode explicar se esse ditado é adequado ou não, né, pela teoria de Jean Piaget? Os ditados populares sempre trazem alguma compreensão, né? Só que essa compreensão ela tem sempre uma precariedade. Ela precisa ser retomada e precisa ser explicada. E no caso do filho de peixe, peixinho significa, se o pai e a mãe são professores de matemática, o filho também vai ser um matemático, vai ser alguém que vai ter facilidade para matemática, vai ter livre trânsito no pensamento matemático. E a gente vê que não é assim. Poderia acumular exemplos de casos que não acontece isso. No entanto, na minha pesquisa sobre epistemologia do professor de matemática, esta crença é muito forte entre professores de matemática. Entre professores. Não é só no nível do senso comum ou ainda dos alunos, não. Entre professores de matemática, que acreditam efetivamente que há uma espécie de transmissão hereditária da capacidade de conhecer, de determinado tipo de capacidade. O que acontece quando as pessoas pensam assim? Elas subestimam as interações cotidianas da criança com o seu meio. Então, o filho de professores de matemática, seja lá a mãe ou o pai ou ambos, ele vive esta realidade, mas ele pode viver como uma coisa muito positiva, porque vê os pais discutindo problemas matemáticos, tratando de estratégias de ensino de matemática e sente aquele entusiasmo dos pais, né, que gostam daquilo, que vibram com aquilo, que se dedicam àquilo. Mas pode ter professor de matemática muito insatisfeito com a sua profissão e a criança vai vivendo aquilo como uma coisa pesada, como uma coisa difícil, como uma coisa que não é prazerosa, tudo o contrário do prazeroso. E ela pode desenvolver com o tempo uma aversão àquilo, aquele tipo de conhecimento. Não simplesmente a aversão àquela forma vivida pelos pais de insatisfação, de problemas mal resolvidos, de desgosto com aquela função que exerce, mas pode projetar isso para a matemática e passar a ter aversão à matemática. Ou como disse um aluno entrevistado na pesquisa, eu odeio raiz quadrada, eu odeio álgebra. Assim, furioso, né, quando foi perguntado a ele. Então, obviamente que ele não odeia matemática, não odeia álgebra, não odeia cálculo. Ele odeia as relações que se estabeleciam na sala de aula e que eram relações profundamente aversivas, punitivas. Professor gritando, xingando, né, quando tratava de conhecimentos, ofendia os alunos e assim por diante. Então, o que ele odiava? Aquelas relações envenenadas em sala de aula. Então, isso acontece na vida da gente. E por isso se confunde quando há um ou outro caso com a música, então é muito mais frequente, né? O pai músico vai gerar um filho músico. E a gente vê que não é isso, né? Por exemplo, os grandes músicos, o que tem na história do Beethoven, do Mozart, né? A respeito de filhos. O próprio Einstein não tem dois Einstein. O próprio Einstein, né? Não tem dois Mozart, não tem o pai e o filho Mozart, não tem o pai e o filho Beethoven. Então, o que acontece com os filhos? Depende tudo como eles viveram aquelas relações familiares, se são positivas, se são negativas,
Além de a sensibilidade musical é uma coisa muito pessoal que eu diria, ninguém sabe exatamente por que alguém, de repente, adora música, tem facilidade enorme de executar um instrumento, né, musical, facilidade enorme, ouvido musical, né, que é capaz de distinguir sons assim que o comum das pessoas não consegue distinguir, né? Então, essas coisas têm a parte hereditária e o mundo social. Então, toda a hereditariedade é traduzida num mundo de relações sociais. E o Piaget, para tratar disso, ele cria um termo que é a interação. A interação é sempre um verbo que só pode ser conjugado para os dois polos da relação. Então, se eu estou tratando do sujeito, uma criança, por exemplo, que está num meio determinado, este meio, epistemologicamente, é o mundo do objeto. E a criança é o sujeito. Então, como é que acontecem as coisas no processo cognitivo? A criança age sobre o meio responde. Se a resposta do meio produz um efeito de tal maneira que a criança tem que se refazer para responder àquela resposta do meio, e o meio retorna com um novo nível de questionamento, então, se isso acontece, a interação se estabeleceu. E essa interação é, digamos assim, é uma pauta de atividades individuais. Não existe dois indivíduos no mundo que, digamos assim, são sujeitos do mesmo processo. Porque não existe dois momentos, dois contextos sociais que, para determinado indivíduo, são iguais. E que sejam iguais a todos os indivíduos. Então, aí é que está a fonte, digamos assim, da produção das individualidades. Não existem dois indivíduos iguais cognitivamente. Então, o meio, e ali está a outra crença epistemológica, por um lado aquela do peixinho, né? Filho de peixe, peixinho é. Por outro lado, aquela do pequenino, de pequenino se torce o pepino, né? Quer dizer, ou ainda aquela da metáfora da pedra bruta que foi encontrada na natureza, que precisa ser... Água mole, empedradura. E também, água mole, empedradura, tanto bate até que fura, né? Daí, então, se diz, o meio é que determina tudo. Nós nascemos sem nada em termos cognitivos, essa é a outra crença, que se chama de empirista. Empirista por causa da empiria, empiria significa experiência sensorial, né? Então, se acredita que o sujeito nasce tabula rasa, isto é, a sua mente é zero, e de onde vai aparecer essa capacidade mental, a mind, né? De onde vem? Vem do meio, pelas impressões que o meio faz no sujeito. E, claro, independente do sujeito querer ou não. Então, se ele estiver num meio, digamos, intelectualizado, ele vai sair o intelectual. E a gente sabe que não é assim. Se ele estiver num meio analfabeto, ele vai virar analfabeto a vida inteira. E a gente sabe que não é assim. Então, a crença empirista é essa, de que o meio pauta o sujeito, o meio determina a capacidade cognitiva do sujeito, independente do próprio sujeito. Isso é uma característica. E o Piaget faz uma crítica radical a esse tipo de concepção. Ele diz, tudo começa com a assimilação, e a assimilação é a atividade do sujeito. E quando o sujeito assimila, ele não assimila qualquer coisa, porque da diversidade
enorme que cada meio tem de estímulos, o sujeito assimila uma coisa ou outra. Por que ele assimila uma coisa e ignora todas as outras? E aparece outro indivíduo, assimila uma segunda coisa e ignora todas as outras, inclusive aquela que o primeiro indivíduo assimilou. Por quê? O Piaget diz, é o sujeito que determina o que é estímulo para ele. Ele não assimila qualquer coisa. Por exemplo, tem gente que ouve uma música e fica batendo aquela música e se deliciando com aquela música e ouve aquela música 200 vezes e não se cansa de ouvi-la. E tem outro que diz, como um professor antigo meu, que uma sinfonia de Beethoven e uma buzina de carro, para ele é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, olha os polos opostos ali. E não era uma pessoa que vinha do povão, digamos assim, era uma pessoa de origem de classe média. Quer dizer, que tinha acesso à música, a formas musicais, a shows e assim por diante. E tinha uma percepção dessa. Então, o que está no ar ali é que nós temos uma hereditariedade geral, inclusive dos seres humanos, uma possibilidade de construir estruturas cognitivas capazes de conhecimento universal e necessário, que é o conhecimento científico. Se caracteriza por esses dois adjetivos. Enquanto que essa hereditariedade geral, ela precisa se fazer e se faz por interação para fazer emergir as estruturas cognitivas, que não estão prontas, que simplesmente só existem como possibilidade, não como potencialidade, porque potencialidade significa já nasceu com, mas ainda elas não se manifestam porque tem que amadurecer, que é uma crença muito comum entre professores, né? De tal maneira, essa menina ali não consegue aprender ainda porque ainda não está madura. O que é madura? Então, esse é eu diria assim, a hereditariedade pode ser vista deste jeito, como possibilidade para o conhecimento. Nós já nascemos com as capacidades cognitivas prontas? Sob um ponto de vista epistemológico, muitas pessoas acreditam que a gente já traz prontas essas capacidades. Mas toda a obra do Piaget se caracteriza justamente por isso, de afirmar que essas capacidades não vêm prontas. Aliás, nós nasceríamos sem essas capacidades, mas com a capacidade de construí-las. O que é diferente, por exemplo, dos demais mamíferos, que nascem sem essas capacidades, mas também sem a capacidade de construir essas capacidades. Então, o próprio Piaget diz, no livro Biologia e Conhecimento, que a neurologia e a genética um dia poderão resolver isso, de saber o que já se constrói antes do nascimento, né? Com certeza, esses processos cognitivos não acontecem só pós-nascimento. Alguma coisa já está acontecendo antes. Por quê? A capacidade de ouvir o feto já tem por volta dos 4 meses de gestação. Então, digamos assim, uma capacidade muito precoce e, de alguma forma, o cérebro já está respondendo, já está se organizando em função dessas audições do feto. Então, com certeza, os processos cognitivos não começam só pós-nascimento. Mas eu diria assim, nada que se compare com o que acontece pós-nascimento. Porque assim que o bebê, assim que o ser humano nasce, esse bebê humano está num meio que para ele é totalmente desconhecido
e aparece com sons que ele nunca tinha ouvido, com luzes que nunca tinha visto, com sensações, a mãe manuseando ele, dando colo, dando de mamar, né? Isso tudo vai criando um contexto para o bebê completamente novo. E aí sim o cérebro se organiza com muita rapidez para dar respostas a essas novas assimilações. Né? Então, essa capacidade hereditária, ela vai se manifestando ali. Né? E sempre tendo presente que o conhecimento, basicamente, é uma forma de adaptação do ser humano ao meio. Para o Piaget, é a forma mais especializada de adaptação que se conhece. Então, na verdade, a grande maior parte, a quase totalidade, digamos assim, das capacidades cognitivas, que o Piaget chama de estruturas, que são organizações cerebrais, acontece pós-nascimento. Né? Esse me parece o ponto importante para entender como é que essa relação da capacidade cognitiva com a hereditariedade.